Bom, a gente começou a trabalhar com agregados homogêneos, né? O que é agregados homogêneos? Os agregados homogêneos que nós estamos vendo, ele tem a ver com vetores homogêneos. Nós vamos trabalhar com, primeiro, vetores, depois vamos trabalhar com matrizes, que nós já estamos vendo, e vamos trabalhar com strings, certo? Essas são as três partes que nós vamos trabalhar dos agregados homogêneos, ok? O que é que nós vimos em termos de vetores? Nós vimos lá que eu vou ter a ideia de vetor, leva em consideração que posso ter um valor qualquer em um vetor, vou ler um valor e um vetor, e posso querer encontrar se o valor está no vetor, certo? Ou quantas vezes ele está no vetor, né? A declaração que a gente tem leva em consideração que eu posso utilizar o conceito de tipos, type, e eu posso declarar um vetor como sendo um array que varia de 1 a gente definiu primeiro o const, tf igual a 100, por exemplo, né? E eu vou dizer que o meu, como é constante, né, significa que o valor não vai mudar, né? Então, posso ter um conjunto lá com valores do tipo inteiro, né? E quando eu defino tipos, eu posso vir em var e declarar lá vet1, vet2 como sendo do tipo vetor, certo? Aí ele passa, quer dizer, eu criei o tipo vetor e o tipo vetor é um array, certo? Então, posso declarar o array com uma única dimensão que me diz que é um vetor, né? Então, tenho vet1, tenho vet2, eu vou utilizar contadores para poder trabalhar, que vão ser, para a gente, índices, né? Quando eu trabalho com um único valor, eu simplesmente posso declarar, ler um valor. Esse valor pode ser também do tipo integer. Quando eu declaro isso, eu posso fazer operações com esse valor, né? Posso dizer que valor recebe valor mais 1, por exemplo. Posso manipular o valor, né? Quando eu trabalho com um vetor, na verdade é parecido. Só que quando eu tenho lá vet1, eu tenho que dizer em qual posição que eu quero que ele receba ou que eu ajuste um determinado valor com ele, certo? Ou seja, para mim trabalhar com uma variável do tipo integer, eu simplesmente declaro o nome dela e uso ela, como a gente já tinha visto no primeiro período. Quando eu vou trabalhar com um agregado homogêneo, eu tenho que referenciar qual índice que eu quero trabalhar dessa minha estrutura, certo? Se a gente levar em consideração que graficamente a gente poderia dizer lá, vamos dizer lá, grosso modo, que um vetor poderia ser algo colocado como eu posso colocar valores aqui no meio e dizer que eu tenho lá aqui um valor 2 e posso dizer que aqui ele fecha um valor, eu posso colocar valores e ir trabalhando com esse meu vetor, né? Então, quando eu tenho isso daqui, eu estou dizendo que isso daqui é um índice. Aqui vai indicar a primeira posição, vai indicar a segunda posição, vai indicar a terceira posição. Isso porque nosso array começa declarado por 1, certo? Então, esse índice que nós vamos estar trabalhando é um índice que localiza a posição do valor dentro do meu vetor, certo? Bom, então, quando eu estou dizendo que se eu pegar uma variável simplesmente, valor, e dizer que o valor vale 11, e atribuir 11 para ele,
e chegar e colocar que valor recebe valor mais 1, aqui na primeira posição, eu estaria colocando o valor 12 aqui. Certo? Por quê? Valor vale 11. Eu fiz valor, li o valor. Aí valor recebe valor mais 1. Estava 11, 11 mais 1 passa a valer 12. Aí quando eu digo que VET de índice 1 recebe aqui valor, eu estou colocando o valor 12 na primeira posição. Certo? E toda vez que eu quiser trabalhar com os índices dela, ao invés de utilizar uma variável, um valor fixo e trabalhar, que não faria sentido, trabalhar com VET1 de índice 2, recebe um outro valor. VET1 de índice 3, recebe outro valor. É como se eu tivesse, cada um dessas fosse uma variável, certo? Mas não faz sentido trabalhar dessa forma. Tá? Então, o que a gente faz? Ao invés de fazer tudo isso, a gente vem e define uma estrutura de repetição que utiliza, começando de 1 até um tamanho físico ou tamanho lógico. Né? Aqui eu defini ele tamanho físico, significa que ele vai ler o vetor inteiro, certo? Quando eu defino que é um tamanho, que eu vou ter um tamanho lógico, declaro um TL, então posso dizer que ao invés de fazer o vetor inteiro, eu vou utilizar a quantidade de posições que me interessam. Né? E quando eu faço isso, eu venho aqui e vou fazer um read em VET1 de índice K, que vai me determinar que eu vou estar, o valor de K vai estar mudando, e eu vou estar lendo os valores de acordo com o meu vetor. Até aqui tranquilo. Muito bem. As questões que tinha, então, vamos dizer lá. A primeira questão que tinha, ler um valor e um vetor, certo? E desse um valor e um vetor, saber se esse valor está dentro daquele vetor. Foi essa a primeira questão que a gente colocou? Na verdade, ainda podia ser essa questão ou fazer a variação dela. Quantas vezes esse valor está no vetor, né? Se eu disser um valor e um vetor e verificar se o valor está no vetor, bom, eu poderia ler o valor e o vetor e já ir comparando para verificar aqui? Até poderia, só que a questão que a gente leva em consideração é o seguinte, né? Quando a gente trabalha com vetores, a gente vai ter, depois vamos trabalhar com subprogramação, e vamos ter situações onde a subprogramação vai fazer o seu papel. Então, a leitura do vetor é uma coisa que vai ser sempre colocada, vai ter que se aprender a fazer somente a leitura do vetor. E daí eu venho para verificar, né? Então, vamos dizer assim, se eu tenho para saber se o valor está no vetor, tá? Então, vamos considerar assim, vou usar uma variável do tipo booleano. Achei, tipo booleano, certo? Eu tenho o valor que eu li, eu tenho, aqui eu vou tirar esse cara aqui também, li um vetor. Então, aqui eu li um valor, aqui eu li um vetor, certo? Vamos ler o tamanho lógico dele também, né? Porque aqui não foi dito quanto que vale o TL dele. Vou ter que ler o tamanho lógico. Li o tamanho lógico, li o valor, li o vetor. Agora eu vou fazer para verificar se ele está ou não. Eu vou dizer que achei recebe falso. Significa que eu não achei, certo? É falso, né? Eu posso fazer uma forma mais eficiente de um processo, né? Como é que é o processo? Vamos dizer assim, se eu fizer um for k, começa com um to tl do if vet1 de índice k for igual a valor, then achei recebe true. Certo? Quanto vai custar fazer esse código? Quanto vale esse código? Eu vou executar ele TL vezes, certo? Então, vale N vezes. Tá? Posso fazer ele mais eficiente que isso? Posso. Hã? Coloca um break ali embaixo. Não. Vamos fazer lá. Uma outra variação que tem, eu vou manter lá.
Enquanto K for menor ou igual a TL, ou seja, não cheguei até o final, end not achei do. Na verdade, nem precisaria do achei nesse caso aqui, né? Nesse outro caso. Poderia simplesmente fazer o achei usando for, daria, né? Poderia fazer assim, enquanto end vet1 de índice K for diferente de valor do. K recebe K mais 1. Certo? Aqui eu tenho que declarar que K recebe 1. Certo? E ele vai seguir. O que ele vai fazer? Até chegar ao final, ou o valor for igual, enquanto for diferente. Quando eu encontrar um valor igual, ele cai fora. Numa das duas possibilidades. Certo? Ele vai fazer isso. E essa ideia, mesmo que seja essa usando a variável booleana aqui, que vai usar o for, eu consigo descobrir se o valor está dentro do vetor? Consigo, né? Eu posso fazer variações desse processo aqui, na realidade. Qual seria a variação? Poderia colocar aqui, vou usar o L ali. Eu poderia dizer assim, em vez de usar a variável booleana aqui, vou fazer uma outra versão. Opa. For K variando de 1 to TL do. If vet1 de índice K, L recebe 0. Tá? L recebe 0. Vou separar aqui para a gente visualizar as várias possibilidades. L recebeu 0. Se vet1 de índice K for igual a valor, dentro, L recebe L mais 1. Se a gente levar em consideração o princípio do 0 e 1 lá, 0 significa falso. É isso, Diego? Tem certeza? Se eu tenho que chegar aqui ao final e disser que L vale 0, estou dizendo o quê? Que eu não achei ele dentro do vetor. Agora, se o valor de L for maior que 0, significa o quê? Quantas vezes eu encontrei ele dentro do meu vetor. Certo? A primeira solução, ela só diz se o valor está lá dentro ou não. Que seria essa solução aqui. Essa daqui, ele já me diz mais do que isso, certo? Se o valor for 0, vai dizer a mesma coisa, que o valor não está lá dentro do meu vetor. Mas se o valor for maior que 0, vai dizer quantas vezes esse valor está lá dentro do vetor. Tá? Bom, então, de qualquer forma, esse foi o primeiro exercício que eu passei lá, né? Um valor e um vetor. Foi isso? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Muito bem. Qual foi a segunda questão que a gente trabalhou com o vetor? Não, isso foi depois. Você queria saber quantos valores estão acima da média, né? Quais são os valores que estão acima da média? É isso? Certo? O abaixo da média era o da matriz, né? Não é isso? O primeiro era um valor e um vetor. O segundo era para ver quantos valores estavam acima da média. O terceiro era o quê? Do vetor?
Era a diagonal principal do vetor? Será que eu pedi isso? Era para fazer um terceiro vetor com a quantidade de elementos que tinha igual aos primeiros. Eram os valores que estão no primeiro vetor, eu tinha o vetor 1 e vetor 2, para gerar o terceiro vetor com os valores que estavam tanto em um quanto no outro. Foi isso? Foi, né? Tá, muito bem. Primeiro aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Eu não entendi qual é o objetivo. Hã? Não entendi o objetivo. Eu tenho um valor e um vetor. Quero saber se o valor está no vetor. Certo? Não era isso? Ou quantas vezes eu tenho valor no vetor? Mas ali eu ia adicionar os valores no vetor, depois ia selecionar, por exemplo, 2, e ele ia procurar se o 2 se repetia dentro do vetor. É. Seria isso. Seria. A gente pode colocar aqui, ó. Vamos uma por vez, né? Essa última aqui também vai dar. O que vai acontecer aqui? Posso dar se achei, then write ln valor está no vetor. Se achei, ele vai dizer isso, certo? Se não, ok? Usando a primeira solução, primeiro achei lá, ele vai dizer isso aqui, certo? Aí eu tenho uma outra resposta que poderia dar. Essa aqui é a resposta que daria se considerar primeiro código, certo? Aí o segundo código, esse aqui seria o primeiro, né? O segundo código poderia dizer assim, ó, baseado no segundo código, if L for igual a 0, vou copiar aqui a linha, não está no vetor, vou colocar aqui esse aqui é o primeiro. Certo? O segundo, se o valor for igual aqui, ele vai dizer que não está. Certo? Se não, segunda solução, segunda possibilidade, o valor está no vetor, o valor está no vetor, L vezes. Quantidade de vezes que o valor vai estar no segundo vetor, no vetor, certo? E a terceira solução é if seria a terceira solução, ele só vai dizer se o valor está ou não no vetor, tá? Se ele for igual, ele vai dizer que está. Se não, ele vai dizer que o valor não está. Ok? No mesmo código, tem 3 soluções.
essa é a nossa primeira aula no laboratório, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser ler o tamanho lógico. Ah. Tem que colocar em comentário minhas divisões. Colocar 5 elementos. Vamos colocar 10 elementos, né? Tá todo mundo enxergando aí? Puxa vida, hein? Vamos rever esses óculos aí. Aí agora, estão enxergando? Ah. Então, vou colocar para ler o valor 2. O segundo atributo era o valor 2, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E faltou o read key. Ó, valor 1. O valor 2 está no vetor. O valor 2 está no vetor 2 vezes. Certo? Oi? Tá certo? Não sei, isso é um vetor só, né? É. Eu li 10 termos. Estou dizendo, li o valor valendo 2. Tamanho lógico aqui vale 10. O valor que eu li foi o valor 2. Repeti 1, 2, 3 até 5 duas vezes. O primeiro é o quê? É o tamanho do vetor. Isso. Tamanho lógico do vetor. Isso. Aí o 2 já é um elemento do vetor. Não. O 2 é o quê? O valor. Eu tenho um valor e um vetor. Ah, é verdade. Aí tá certo. Certo? Aham, aham. 2 é o valor. É o valor que ele vai colocando no vetor que está se repetindo. Tranquilo? E o valor de 1 até 5 é a primeira parte, de 1 até 5 a outra parte. Tranquilo? Encontrar todos que estão repetidos. Oi? Encontrar todos que estão repetidos. Não entendi. Encontrar todos que estão repetidos. Aqui não está repetido, né? Ó, deixa eu pôr para rodar mais um pedaço. Já terminou. Aqui faltou aqui o use CRT e o read key, né? Basicamente, o que foi feito? Foi ler um valor e verificar se esse valor está no vetor. Aqui foi mostrado 3 formas diferentes para verificar se o valor está no vetor. Fechou? Três formas diferentes. É o mesmo vetor, o mesmo valor, só que são 3 formas diferentes de se encontrar. Precisa fazer as 3? Não, uma só é suficiente. Certo? Até aqui, beleza. Alguma dúvida? Qualquer uma delas vai achar a mesma coisa. As 3 soluções ali que eu passei mostram o mesmo resultado, não mostra?
tamanho lógico. Vou colocar 15. Valor de novo 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? O valor 2 está no vetor. O valor 2 está no vetor 3 vezes. O valor 2 está no vetor. 3 métodos diferentes para chegar à mesma conclusão. Certo? Todo mundo entendeu? Pedro? Beleza até aqui? Tá. Então, vamos a outra situação. Novo programa simples. O segundo era os valores que estão acima da média. É isso? Eu vou ter como argumento de entrada o vetor, certo? E eu quero saber como argumento de saída valores acima da média. Use CRT, const TF igual a 100, type, vetor é igual a array, que varia de 1 até TF, é of real, tipo real. Vai. Vet do tipo vetor tem um K. Para me encontrar a média, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma soma. Vou ter a soma, vou ter a média e vou ter que ter a quantidade que são daquele tipo. Não é isso? A quantidade vai ser o meu tamanho lógico, certo? Descobri o tamanho lógico, vou ler os valores do meu vetor, né? Então, o que eu vou ter lá? Vou ler meu TL, li o TL, vou ler os valores. For K variando de 1 to TL do read ln vet de índice K. Ok? Tem que calcular a soma disso tudo. Posso ler e já calcular a soma? Posso. Vai fazer diferença no processo? Poderia calcular a soma depois, num outro laço de repetição? Também posso. Li o valor. Soma, recebe soma, mais vet de índice K. E eu vou dizer que soma recebe 0. Ok? Vou dizer que média recebe soma dividido por TL. Não é isso? Tá certo? Então, obtive a média. Uma vez que obtive a média, eu vou ter que percorrer novamente esse vetor para saber os valores que estão acima da média, não vou? Tá? Então, vou fazer novamente. Eu posso usar o mesmo índice que eu usei para fazer a leitura ou eu tenho que usar um novo índice?
O índice pode ser usado mesmo? Tem algum problema? Não tem problema. Eu vou verificar se o VET de índice K for maior que a média. Vendo? Vou dar um write ln, mandar mostrar VET de índice K. Ele é valor real, vou colocar a máscara para mostrar o valor bonitinho. Ok? Então, é acima da média. Tamanho lógico. 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 15 valores de 1 até 5. Supostamente a média vai dar 3, né? Não? De 1 até 5 vai dar quanto? 1 mais 2 mais 3 dá 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. 15 vai dar 45. Não é isso? 45 dividido por 15, 3. Tá certo? Os que são acima da média, 4, 5, 3 vezes 4 e 5. Tá correto? Dúvidas? Tranquilo ali o cálculo? Tirei alguma coisa diferente aí? Fiz alguma coisa fora do normal? Não. Beleza? Vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa parte? Vou colocar vocês na free. Oi? Sim. O senhor colocou de 1 até o tamanho físico, mas o senhor não usou o tamanho físico nesse programa. Oi? O senhor não usou o tamanho físico. Claro que eu usei. Aqui, ó. Não, só aí. Ué? É onde mais eu preciso usar? Não, eu não sei, ele é um limite. Ah, Só que o senhor não usou no programa, só tamanho lógico. sim. Porque o tamanho físico, ele é um quê? Uma constante. Não vai mudar. O que acontece? Onde que eu poderia usar o tamanho físico aqui dentro do programa? Hã? Desculpa. Em que lugar? Você vai digitar os 100 valores que está aqui? Hã? Pode usar ele para validar a entrada do TL, não pode ser acima do valor do tamanho físico. Eu posso vir aqui e validar o valor do TL.
certo? O TL, ele pode ser valor acima do tamanho físico? Não. Então, como é que eu poderia validar o valor do TL? Você vai embaixo, pergunta, depois de ler o TL, depois de ler o TL, se TL for maior que TF, ele pergunta de novo. Ele queria um while, enquanto... Nossa. É Sério? isso aí. Você queria um while, Ah. enquanto você não der um valor válido pro TL, ele vai continuar te perguntando que for menor que... Eu vou fazer diferente. Tá bom, então. Tá. Repita até deixar mais passado aí. Vou acrescentar aqui ainda. O que é que diz aí esse trecho de código? TL maior que 0, TL menor ou igual a 0. Isso quer dizer o quê? Desse intervalo, certo? Então, se eu mandar executar aqui e colocar lá certo? Entendeu agora? O que faz o repeat until? Agora o TF está sendo usado no código. É isso? Tranquilo aí? Cálculo da média. Alguém faria diferente? Eu ia usar só uma variável, eu ia falar receber média, recebe média mais vetor K, depois só ia pegar média e recebendo média dividido por K. Não recomendamos utilizar essas metodologias, né? Quando se trata de fazer código que terceiros podem passar a utilizar, não custa tanto você ter duas variáveis, uma chamada soma e outra chamada média. Ok? A diferença computacional que ele vai fazer é imperceptível. Então, não vale a pena fazer isso. Ok? Alguém mais faria diferente? Luan? Diego? Nosso amigo aí atrás? Vamos acionar o modo emoção, né? Vocês estão muito abatidos hoje, apáticos. O que acontece? O que foi, Pedro? É sexta-feira à noite. Vinícius, o que aconteceu? Ah, tá. É. Então, vamos ter que acionar o modo emoção, né, nesse negócio. Hã? Como assim? E tem opção isso?
Não, eu afirmei. Vamos acionar o modo emoção. Alguém tem alguma dúvida aqui? Se não tivesse, de repente, uma antiga lei que citasse um TL maior que o TF, não dava ele encerrar o programa? A questão é que ele vai ler até o limite dele, né? Não vai ultrapassar. Ele ia executar, só que ia ler só até 100, ia ler até o 100. Porque ele só consegue armazenar até 100. Mesmo que você lesse mais valores, a hora que ele fosse endereçar mais, ele ia reclamar que ele não tem aquele endereço. Né? Mas a vantagem da gente criar um TF como uma constante aqui, é que eu poderia vir aqui simplesmente fazer isso aqui. Ó. Posso? E o fato de eu ter criado ele aqui dessa forma interfere no código se eu mudei ele para 10 ou ele está em 100? Não. Se eu coloco o código no meio do programa, o que acontece? Eu tenho que sair procurando em todo lugar onde eu referenciei ele, certo? No mínimo 2 lugares aqui nesse código eu teria que mexer, que é na validação do repeat until e lá em cima na declaração. Mas dessa forma eu mudei lá em cima só o valor, certo? Não fica mais prático para fazer o programa? Ou pelo menos para testar, quando precisa testar o programa? Certo? Bom, beleza. Vamos ao próximo. Até aqui tranquilo. Posso perguntar qualquer coisa para qualquer um que ninguém vai ter dúvida, né? Então vamos conferir isso primeiro, né? Vinícius, o que é que significa esse trecho aqui? Essa condição aqui. Tá. E junto com esse repeat until aqui, o que faz? Não, então, mas o que significa aqui o conjunto todo, a linha inteira aqui? E ele vai fazer o que, se caso não for? Se ele não for, o que ele vai fazer? Qual linha que ele vai executar de novo, se isso acontecer? Na verdade, ele começa na linha 13. Ele volta até a palavra repita. Certo? É mais eficiente ou menos eficiente, Cauã, que usar o while aqui? Ele é Cauã. Hã? Por quê? Hã? Wesley, por que é mais eficiente que o repita, que o while? Não é mais eficiente? Hã? É mais completo? Vai lá, Gabriel. Entre o repeat until e o while. Vai dar uma pergunta a mais tempo, porque no while você tem que fazer uma pergunta antes de entrar no while e uma no final. Uma pergunta não. O quê? Você tem que ler o... Aí eu tenho que ler ele antes de entrar no laço e tenho que ler ele dentro do laço, não é? E dessa forma... Ele só uma vez, se ele satisfazer a parada ali. A parada ali. A condição de parada. A condição de parada. Quase a parada. Quase a parada. Aí ele já sai. Ele sai.
Então, a gente pode concluir que o repitantil, ele faz o quê? A mesma coisa do while, de uma maneira mais simples. Quase. Quase isso, Daniel. Quase. A gente pode dizer que o repitantil, ele necessariamente vai executar uma vez, certo? Ele executa o trecho e a condição vem depois que eu fiz aquele trecho. Dependendo do resultado, ele pode voltar a executar mais vezes ou não. Já no while, o que acontece é que eu tenho que ler ele antes e depois eu tenho que ver se ele vai continuar dentro do laço, certo? No caso é a mesma coisa, só que invertido. A lógica, a condição geralmente é a inversa no repita do while. Tá certo? Nem todas as linguagens têm repitantil. Hã? O C tem. O C não tem. Delphi, Hã? O Delphi tem porque Delphi é Pascal, né? Aí é automático. Hã? Delphi é Pascal, então tem. Do while. Tem, verdade. Só que é pouco usado esse formato do while em C. Beleza? Podemos encerrar isso aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Estamos no modo emoção, né? Fiquem tranquilos. Agora nós temos lá a questão que leva em consideração que eu tenho dois vetores, né? Vetor A e vetor B, cada um com seu tamanho lógico, né? E eu quero saber os valores que estão tanto em um vetor quanto no outro. Quando eu quero dizer que estão tanto em um vetor quanto no outro, a gente pode dizer que isso aí é baseado na ideia de conjunto, teoria dos conjuntos, isso aí, né? Está tanto em um quanto no outro, na teoria dos conjuntos lá, isso aí é representado pelo quê? Vocês lembram da teoria dos conjuntos? Tem conjunto A, conjunto B. Não? Os que estão tanto em um quanto no outro, a gente pode dizer? Antigamente, lá atrás, né? Um dia lá atrás, vocês viram alguma coisa assim que tinha? Tem um conjunto aqui. Tem um outro conjunto aqui. Já viram isso em algum lugar na vida? No Enem. Aí eu tenho valores que vão estar aqui, esse é conjunto A, esse conjunto B. Os que estão tanto em um quanto no outro estão aonde? No meio, aqui. E a gente chamava isso aqui de conjunto? Hã? Intersecção. Isso aí. Já viram isso em algum lugar na vida, né? Momento. Remembering. Então, o que nós temos? Intersecção. Eu vou ter como argumento de entrada vet A, vet B, e eu vou gerar como argumento de saída vet C. Vai.
Então, type, né? Vou criar com tipo. Vetor é igual a um array que varia de 1 até tf of integer. Eu vou ter vet A, vet B, vet C, que são do tipo vetor. Eu vou ter TLA, TLB, TLC, que são do tipo integer. Além de vet, aqui eu vou ter A, B, A e B. Então tem que fazer write ln entre com o TL TLA. TLB. Vou ler os tamanhos lógicos, certo? E vou fazer um laço de repetição. Vet A de índice A. For B variando de 1 to TLB do rede ln vet B de índice B. Até aqui tranquilo. Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Como é que faz para chegar ao terceiro conjunto? Primeiro eu vou ter que vou ter que percorrer os dois vetores, certo? Então, para mim percorrer os vetores, eu uso o quê? For. For o quê? To TLA do. For to TLB do. Vou verificar se vet A da posição A é igual a vet B da posição B. Se forem iguais, eu vou fazer o quê? Na verdade, eu vou dizer que meu TLC recebe TLC mais 1, porque eu vou colocar mais uma posição nele. E vou dizer que vet C na posição TLC, que é a posição que eu acabei de criar, vai receber quem? Vet A na posição A. E aqui, para garantir isso tudo, eu tenho que dizer que meu TLC começa com 0. E ao final disso, eu vou fazer um laço de repetição. Com quem? É. A de 1 to TLC do vet C de índice A. Sim? Tá certo, Ana?
Isso dá certo? Funciona? Hã? Begin Age do for. Qual? E precisa? Na linha 20 eu usei? Na 19? Na 16? Não, ela só tá usando um fora ali do cabelo tá usando tudo isso aí. Eu acho que tá dentro dele, não tá? Vamos pedir ajuda aos universitários. Né? Precisa ali? Então, não é talvez seja outra coisa. Ah, meu Deus. Hã? Não, uma dúvida ali. Ah, Por que ele no right ali ele recebe a posição A ali? Não deve ser na inicial. vamos responder um de cada vez. A primeira dúvida do nosso amigo aqui. O que é a pergunta? Ele está comentando que na linha 23 ali, onde tem o for A, recebe 1, to, TLA, falta um begin ali, begin e o end. Você concorda com ele? Linha 23 aqui, ó. Por quê? Nossa, o fecho do código ali, Hã? porque não tem mais de um fecho do código ali, Só tem qual código? só tem o for dele ali. Só tem o for. Diego, diga aí, Diego. Vamos esclarecer a dúvida aqui. Na linha 23 ali, falta um begin e end? Só está executando o 24. Certo aí? Vamos à dúvida dele, então. Vamos ver quem é que vai responder a dúvida dele. Márcio. Tem gente que leva um frio na barriga assim. Entendeu a dúvida dele? Por favor. Por que no right ali embaixo, o vértice recebe... Na linha 30. 31. 30, 31. No for ali, ele está comentando for. Né? Qual que é a dúvida? A dúvida é, por que tem A lá? É isso? Por que tem A lá? Ele está pegando o valor do vetor A. Mas ali ele está usando vetor C? Porque ela recebe apenas uma variável, ela não está com o valor armazenado lá no vetor A. Ela só está sendo utilizada como uma variável qualquer que está recebendo 1 para correr o for até o tamanho lógico de C. Para ele não precisar criar uma variável de C só para armazenar ali, ele está usando a outra que já está criada. Entendeu? Dessa forma, que outra variável eu poderia usar no lugar? Hã? B. Alguém tem dúvida aqui? Não? Pedro. Como é que chama o nosso amigo lá atrás? Ali. Vamos perguntar para o Ali, então. Dentro do código aqui, onde tem ali o vetor C ali, que seria na linha 31 lá, eu poderia usar outra variável no lugar do A ali? Linha 31? Você pode usar qualquer constante, mas variável só essa daí para percorrer. Constante, não. Não pode ser constante ali. Não, você vai acessar um elemento do vetor. Hã? Você vai acessar um elemento do vetor. Sim, então, mas como é que eu poderia trocar ali? O que eu poderia trocar ali? Por quem que eu poderia trocar, no caso? Dentro do for só pelo A. Só o A? Por quê? Porque você não tem nenhuma outra variável incrementando dentro.
Ah. Passando mesmo. O A, o B, TLA e TLB. Poderia usar. A, B, TLA e TLB. Aqui poderia utilizar tanto o B, o A, quanto poderia trocar aqui por B. Porque o B também é uma variável que está sendo usada aqui, ó. E eu não estou usando ela mais, certo? Ah, eu entendi diferente. Entendi sem alterar no for a variável. Oi? Só alterar a linha 31. Não, a ideia é alterar aqui. Eu poderia trocar, usar uma outra. Tá claro aí? Tá. Como é que eram as outras perguntas? Pedro, ao invés de usar A e B, poderia usar outras variáveis com outros nomes? X, Y, por exemplo? Sim, não, talvez? Hã? É. Poderia? Isso é um sim? Tá bom. Como é que faria para a gente utilizar para a gente não ter repetições neste caso aqui, no vetor C? Ó, vou entrar com TLA, vale 5. TLB, vale 8. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o vetor A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Certo? São 8 elementos. Oh, meu Deus. Não tem problema. Cinco, 8, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ó, ele termina aqui, certo? 1, 2, 3. Certo? Aí aqui para baixo mostra o resultado. Não é isso? Aí é 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Tá certo? Bom, como eu repeti o vetor A, praticamente tem uma vez, né? Mas tem os valores 1, 2, 3 que repetiu 2 vezes, certo? Procede isso? Entenderam aqui? Vamos fazer esse negócio um pouco melhor visualmente colocando, né? Eu vou chamar de linha e coluna, do tipo integer. Primeiro é coluna, depois é linha. Certo? Tudo bem? Então, o primeiro vetor, eu vou colocar a coluna mais... Vamos definir aqui coluna primeiro começando com 10 e linha começando com 4. Vou colocar a linha aqui mais A, que ele vai incrementando, tá? E a coluna, neste caso aqui, eu vou manter ela na 10, tá? Vou vir aqui. Vou colocar a coluna mais 10 e aqui
linha mais B. Ok? E vou colocar aqui colocar coluna mais 30 e vou colocar linha mais B. Tudo bem? Faltou ponto de vírgula. Tamanho lógico de A vale 5, tamanho lógico de B vale 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ficou melhor agora? Bacana? Dúvidas? Tranquilo até aí? Tudo certo? Então posso eu perguntar, porque ninguém tem dúvidas. Ué, se ninguém tem dúvidas, significa que eu posso perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, essa pergunta eu já fiz. Essa não pode. Na verdade, a resposta já foi dada na aula de hoje. Oi? Você não assistiu a aula? Estava dormindo? A primeira questão que a gente fez foi o quê? Tinha 3 opções diferentes. Eu tenho o quê? Um valor e um vetor. Quando você chega aqui, vetor A é igual, vetor A de índice A é igual a vetor B de índice B, eu tenho um valor aqui que é candidato a entrar no vetor C. E você tem o vetor C, não tem? Então, eu tenho um valor e um vetor. O valor está no vetor? Foi apresentado 3 soluções diferentes para essa questão, não foi? Na primeira questão que eu resolvi, não tinha 3 variações para descobrir se um valor está no vetor? Você pode usar qualquer uma delas aqui para chegar a essa conclusão. Não foi isso que eu pedi na primeira questão? Eu tenho um valor e um vetor. Na verdade, aqui, nessa questão aqui, a primeira ideia, quando eu vou percorrer o primeiro vetor, eu pego o primeiro valor do primeiro vetor e eu tenho um valor e um vetor, que é o segundo vetor, não é? Eu tenho o primeiro valor do primeiro vetor e eu tenho o segundo vetor inteiro. E eu quero saber se esse valor aqui está dentro desse outro, não é isso? Se eu encontro ele, o que eu faço? Aí eu coloco no terceiro vetor. Só que da mesma forma, isso daqui, eu tenho, novamente, agora eu tenho um valor que eu tenho candidato a colocar, porque eu já encontrei ele no segundo vetor. É esse valor do primeiro vetor aqui, ele está no segundo. Agora, eu vou colocar ele no terceiro, eu tenho que saber se ele já está no terceiro. Se ele estiver no terceiro, eu vou fazer o quê? Nada, não vou colocar. Mas se ele não estiver no terceiro, eu vou fazer o quê? Vou colocar ele. Concorda comigo que nós temos 3 soluções já dadas nessa aula de hoje?
para resolver essa questão? Coerente? Para não ter repetição no vetor C, o que você precisa? Você faz uma pergunta a mais. Você faz o seguinte, você cria um for a mais, aí você pega da quantidade de elementos que tem no vetor... Eu vou usar uma das três primeiras, da primeira solução lá, uma das três possibilidades daquela, posso usar aqui tranquilamente, vai me dar o resultado. Certo? O que mais? Então, essa está respondida. Com 3 respostas diferentes ainda. Ninguém tem dúvida aqui? Posso perguntar qualquer coisa para qualquer um, que todo mundo sabe. Ana? Não o quê? Não posso perguntar. Então pergunte. Qual que é a dúvida? Mateus? Hã? Tá vendo? Não pense em gambiarra. Né? Gambiarra não é o negócio. Wesley? Cauã? Daniela? Gabriel? Oi? Luan? Pedro? Vinícius? Felipe? Não entendi para que serve o TLC mais um. Oi? Qual que é a função do TLC mais um? O que é TLC? O tamanho lógico. Do C. Quando eu digo TLC, recebe TLC mais um, estou dizendo o quê? Fracional? Em quem? Do vetor C. O que significa ali? Vetor A de índice A igual a vetor B de índice B. Repete, por favor. Vetor A de índice A é igual a vetor B de índice B. Significa o quê? São iguais. Se isso daí é verdadeiro, significa o quê? Que eu tenho o valor que está no vetor A, que também está no vetor B. O que indica o TLC recebe TLC mais um? Eu vou liberar mais um espaço no meu vetor TLC. Certo? Não tem que marcar mais uma posição? Estou dizendo que tem mais um elemento no meu vetor TLC. Tranquilo, hein? Posso perguntar, então? Não. Isso é em C. C que permite fazer essas coisas. Tudo certo, então? Ninguém tem dúvida? Vamos sortear alguém, né? Não pode ficar sem sortear alguém hoje. Cadê? 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Friozinho, bateu na barriga, não bateu? Não? Como é que faz para tirar a repetição aqui? O vetor C não ter repetição.
Sim, aonde que vai colocar aqui? Qual linha? Na linha 33, 33? Aqui? abaixo dela. 34? Isso. Ah, Aí você coloca o begin, coloca o achei como false, inicializa o K, mais uma variável no caso. vamos mais específico aí. Qual linha que eu vou colocar? Onde que eu vou criar a linha aqui? Na linha abaixo da linha 33, na linha 34. Uma nova linha. Mas a linha 34, ele é parte, esse begin aqui faz parte do 33 aqui, 34 aqui, não faz? Eu posso colocar aqui um outro trecho aqui e desconsiderar isso que está ali? Se eu vou colocar um begin, não é para usar o begin baseado aqui? Ah, é verdade. Vai colocar o achei como false. Achei, recebe false. Ok. Vai ter uma variável K, Um for. Vai. K, vai receber o valor 1. 1, Agora vai ter while. while. Vai comparar o achei, que seria not achei, Enquanto not achei, do. Hã? End? K maior, não, desculpa, menor ou igual a DLC. Tá. Tá, daí. Do. Agora vai fazer uma condição de se a variável, se o vetor A do índice A igual ao vetor C do índice DLC, dando os valores K. Hum. Se essa condição for verdadeira, então o achei vai receber true. Isso significa que no array do VEC contém já o valor do vetor A. Então ele vai agora validar, né, como true, e depois ele vai fazer outro while. Aqui. Isso. Tem certeza que é outro while? Só que tem coisa errada nesse código. Vamos escolher outra pessoa aí para achar o erro. 27. Eu parei em 22 aqui, né? 22, 23, 24, 25, 26, 27. Onde está o erro aqui? Eu sei, então, achei. Já achou? Ah, não deixa ela achar o erro. Tá louco, hein? Depois de eu ter sorteado. Depois de eu ter passado frio na barriga. Fala a linha então pra ela. Onde tá? A linha só.
Fala então, Wesley. O K tem que receber o K mais 1, tem que dar continuidade no laço. Isso requer que aqui é necessário um begin. E aqui recebe K mais 1. E aí funciona? O achei tem que ser declarado. Mais uma coisa ali, K vai ser maior que o TLC, porque você não implementou ainda o TLC, ele está valendo 0, K está valendo 1. Ali, ó, K está valendo 1, TLC está valendo 0. K é maior que o TLC, então ele nem vai entrar lá. Sim? Tá certo? Ué, mas... A primeira vez o achei recebeu false. Não sei o que você achou aí. É que você não viu o TLC recebendo mais um ali. Então, voltando. TLA vale 5, TLB vale 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oi? Não sei o quê? Não sei como que aconteceu direito, Como não sei? Nós usamos a ideia que foi colocada. Na verdade, a solução que ele colocou é diferente das 3 que eu passei. É uma quarta solução, porque eu não usei o while com o achei. Certo? Mas é uma variação. Uma variação da primeira solução lá. Certo? Com base nela, gerou. Tirou as repetições? Bacana? A gente tem que usar esse modo de emoção, não tem jeito. Não fica bonito? Não é um negócio bacana? A gente usou algum recurso, alguma gambiarra? Hã? Não entendi. Não dá para usar só uma linha. Realmente a gente tem que percorrer o terceiro vetor e verificar se ele está lá. E para isso eu preciso ter um laço de repetição. Poderia ser uma das outras soluções que foi passada na primeira questão. Mas eu tenho que percorrer o vetor C para saber se o valor está lá. Se o valor não estiver lá, daí eu vou inserir ele. Que é o que a questão faz. Um valor e um vetor. Não é isso? A ideia não é de um valor e um vetor? Um valor e um vetor. Alguma dúvida a mais? Luan? Felipe? Ana? Tinha um escondido aqui atrás. O Luan tá me escondendo aqui, ó. Tá na minha frente aqui. Olha só. O Luan tava aqui, né? Eu não vi ela aí atrás. Poxa vida, eu passei 2 vezes, eu não vi. Tranquilo? Bacana? Então tá bom. Então é isso daqui. Deixa eu fechar a videoaula.